Fala pessoal, aqui é o Yuri Turbi. Hoje temos um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro e mundial. Um cara que já acelerou nas pistas mais tradicionais da Fórmula 1 e hoje continua dando show na Stock Car, pessoal. E olha, piloto brasileiro com longa trajetória internacional, correu na Fórmula 1 entre 2002 e de 2004 a 2017, defendendo equipes como Sauber, Ferrari e Williams. Desde 2021 compete na Stock Car Pro Series, estreou pela equipe Lubrax Podium e atualmente corre pela TMG Racing. Conquistou sua primeira vitória na Stock Car em 2023 em Cascavel, com seu primeiro triunfo na categoria, e eu estava lá. Vice-campeão da Stock Car em 2024 e segue na TMG Racing. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Felipe Massa. Como é que você está? Obrigado, Yuri. É um grande prazer estar aqui com você para bater um papo. Tenho certeza que tem muita história aí para contar. E parabéns, né, pelo podcast. Agradeço. Parabéns pela sua carreira. Sempre legal estar te seguindo desde quando você era pequenininho. Com certeza. Até agora que já deu uma crescida. E muito bacana, né, ver você, a evolução que você está tendo dentro das pistas, conhecimento de categorias diferentes também, e não tem... chega e fala em inglês, chega e fala em português, chega e fala com quem tiver que falar. Com certeza. Pra mim isso é o mais legal e é bacana ver a sua evolução, então obrigado pelo convite. Eu que agradeço, e olha, bota que tem muita história pra contar nisso já pra gente começar. Vamos para o nosso primeiro quadro aqui, obrigado aí também pelos elogios. O Da Largada à Vitória, oferecimento Celery Intralogística. E olha, pra gente começar eu queria saber, você já começou lá no kart, né, vai começo mais, como todos, não tem mais base do que isso, mas como é que foi os seus primeiros dias de kart, até 500 milhas, vai? Bom, o kart é a escola, né, do automobilismo. Eu comecei de kart, na verdade eu comecei a andar de moto quando eu tinha uns 6 anos de idade. Eu tinha uma motinho, uma motocross cinquentinha, que aí meu pai me deu de presente. Aí eu andava em campo de futebol, andava numa pista de bicicleta, tipo de bicicross. E aí eu comecei a pular, comecei a cair mais. Aí meu pai falou assim, acho que é melhor levar ele para 4 rodas do que 2 rodas, né? Mais porque estável. vai acabar se machucando. Aí ele me levou para andar de kart, eu tinha 8 anos de idade. Parece que, tipo assim, foi uma paixão à primeira vista. Desde o primeiro dia que eu andei de kart, era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Eu queria ser um piloto, né? E lógico, aí não era a Fórmula 1, né? Aí era um piloto profissional. Sim. De carro, de corrida, eu falava, né? Então eu corri de kart dos 8 aos 15 anos de idade, e aí foi acho que um aprendizado muito grande. O kart é um aprendizado, né? Porque eu fiz, na época era Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, que também, até hoje, o kart mais forte no Brasil sempre foi em São Paulo. Então, Sim. a maior parte dos pilotos de fora, de outros estados, vinham sempre para São Paulo correr. Então, era onde você conseguia aprender mais. E eu tive uma carreira muito legal, com dificuldade financeira, porque bem no meio da minha carreira no kart, né? Meu pai sofreu um problema financeiro muito grande. Então, tipo assim, a dificuldade de me ajudar aparecia sempre mais e mais. Então, tipo assim, eu passei naquele momento de tipo, cara, preciso arrumar patrocínio, preciso arrumar quem me dê o kart de presente, tipo, pra eu usar. Então, assim, faltou um pouco de estar com o material, né, melhor possível pela falta financeira que eu tive na minha carreira de kart. Entendi. Mas isso eu acho que também me ajudou muito tipo, a chance que você tem de entrar e correr você tinha que andar bem. Porque se você não andasse bem, talvez você não tinha o Valtinho Travalini, por exemplo, na época que me dava o motor para eu usar. Sim. O chassi, aí tinha a Mini, tinha a ZF, que era do Zequinha Jafone. O Zequinha Jafone era muito amigo do meu pai e me dava o kart para eu usar. Então a minha carreira no kart foi meio que assim, mas sempre consegui bons resultados e um aprendizado muito grande. Com certeza, é uma baita de uma escola e o kart é sempre algo impressionante de ver todas as histórias. E aí nós vamos para um dos campeonatos mais enraizados e mais famosos aí de kart da história, que são as 500 milhas, que inclusive vai ter no próximo fim de semana, né? 500 milhas. Vamos estar lá. Logo depois da final da Stock. Então... Não, o final da Stock é agora então, e aí depois 500 milhas, né? Exato. E aí, assim, eu quero saber como é que foi a sua história nas 500 milhas, porque eu sei que o primeiro ano ali, resultado ali no meio, e aí depois já foi decolando.
Não Primeira foi? 500 milhas a gente ganhou. Caramba, A primeira 500? corrida que teve nas 500 milhas, que foi em 97, a gente ganhou. E o mais legal é que, tipo assim, juntamos uma equipe de amigos. O João Paulo Bertuccelli, que é um irmão, que você nem conhece, mas na época que a gente corria junto, ele tinha um kart, aí ele pegou o kart, aí ele chamou uns amigos para correr, e ele que estava pagando também a corrida, até porque estava todo mundo, né, no sofrimento. Tava o Tuquinha Rocha correndo na nossa equipe, o Julinho Campos correndo na nossa equipe também. Nossa, o Julinho, né? Aí tava o João Paulo Bertuccelli, o irmão dele, o Giulio Bertuccelli, e a gente correu e ganhamos. Primeiro ano, Caramba, a gente hein? ganhou as 500 milhas, depois eu ganhei junto com o Rubinho, e depois eu ganhei Sim. com a minha equipe também sozinho. Então foram algumas vitórias aí, e logicamente muita diversão, ainda mais nessa época. Pô, eu corria de kart em Sim. 97, e quando você olhava lá, pô, vai ter piloto de Fórmula 1 correndo, vai ter Exato. piloto de Indy correndo, né, como Rubinho, Tony, Elinho e Christian e tantos outros pilotos, né, correndo. Era tipo assim, um sonho, né, participar dessa corrida. Com Ainda mais você certeza. imagina correr no primeiro ano, a molecada, e a gente conseguiu vencer. Então foi Caramba. sensacional. Primeiro ano, já uma vitória. Isso daí é com certeza impressionante. E aí você ainda corre nas 500 milhas até hoje, como muitos. Eu acho que é muito legal isso, ter um campeonato onde todo mundo corre, de todas as idades e de todos os níveis. Você vê pilotos de kart de todo lugar, inclusive grandes nomes como você, né? E esse ano ainda vai correr o Pipo, meu filho. Exato, eu Ele- vi isso. A gente não vai correr na mesma equipe, né? Ele vai correr na equipe com a molecada, né? Com o Fran Rocha, com a Marcelinha, com a Vicky Farfus. Nossa, E, as duas. e vai ser uma equipe tipo júnior forte. É, E a bota minha equipe forte nisso. vai ser a equipe Betano, que vai ser eu, o Augusto Farfus e o meu companheiro, né, de Stock Car, o Rafa Suzuki. Então essa vai ser a minha equipe esse ano. Olha que demais, né? Os dois farfos, um correndo com você e a outra com o seu filho. Pô, que legal. E a Marcelinha também, já conheci ela, baita amiga. E agora eu queria saber, seguindo das 500 milhas, kart, tudo isso, já foi para os Fórmulas, começou com a Fórmula Chevrolet, né? Então, como é que foi isso? Acho que foi uma experiência muito importante para mim. A Fórmula Chevrolet na época era uma categoria muito forte, era uma categoria que preparava muito bem os pilotos. Muitos pilotos saíram daqui do Brasil pela Fórmula Chevrolet e foram para a Europa ou para os Estados Unidos e chegaram muito muito preparados, assim, né, pela primeira experiência no automobilismo. E eu corri 1 ano e meio, porque o primeiro ano eu não tinha grana para correr, então eu consegui uma equipe que não era uma equipe muito competitiva na época, mas tinha um patrocínio, que era o Hospital São Luís, que me ajudou muito. E aí eu comecei a correr na equipe RP, que era do Ricardo Tedeschi e do Lolo, que me deram essa chance, né, de começar. E eu corri a segunda metade do campeonato, em 98, e foi muito bom, porque eu consegui chegar em quinto no campeonato, corri na metade do campeonato. Eu lembro até hoje, eu fiz um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto, não nessa ordem, mas que foi muito bom, assim, pela primeira experiência na Chevrolet, numa equipe que também nunca tinha vencido, né? Então era, pô, algo que foi impressionante, né? Eu chegar e andar muito bem nessa equipe. E aí no ano seguinte eu continuei nessa equipe e a gente foi campeão. Foi campeão brasileiro de Fórmula Chevrolet. E aí era onde, né, depois disso eu tinha que ir embora para a Europa. E a gente resolveu correr na Fórmula Renault. Sim. E é muito engraçado porque o Augusto Farfus, né, que a gente vai estar correndo junto aqui, a gente foi companheiro de equipe na Fórmula Renault. Caramba! Em 2000. E ele estava no primeiro ano dele de carro, né? Ele corria de kart na Europa, já morava lá. E aí eu estava no meu, né, tinha corrido 1 ano e meio aqui de Fórmula Chevrolet. Então a gente era companheiro de equipe, morava junto, né, tipo uma casa mais ou menos desse tamanho, assim, que era do dono da equipe que a gente estava, do Marcello Rosé, que era da CRAM. E aí a gente põe uma cama do lado da outra, a gente dormia junto. E passei o ano inteiro junto com ele como companheiro de equipe, mas também, né, tipo assim, nesse relacionamento, nessa amizade de estar aprendendo as coisas juntos também lá na Europa. Então foi muito importante para mim. E outra, o mais legal é que, tipo assim, eu não tinha grana, então eu cheguei para correr com o dinheiro de fazer só 6 corridas do italiano de Fórmula Renault.
e eram 10, né, Sim. no italiano, e a equipe me dava 2 coisas do europeu junto, que era no mesmo lugar, no mesmo final de semana. Para encurtar um pouco a história, eu consegui fazer os 2 campeonatos, tanto o italiano como o europeu. Pulei 2 corridas do italiano, tinha do europeu em outro Exato. lugar, e pulei uma corrida do europeu e fui campeão dos 2. Uau, Consegui ser Caramba. campeão italiano e europeu de Fórmula Renault, que foi algo que nunca tinha acontecido, né? O piloto chegar lá e ganhar 2 campeonatos seguidos no mesmo ano. Ali foi, acho que o ano mais importante da minha vida, porque com certeza me trouxe oportunidades para continuar no ano seguinte, várias equipes de Fórmula 1 Sim. atrás de mim, e ali foi, sem dúvida, o ano mais importante da minha vida, para mostrar, tipo assim, o talento que eu tinha e que chegou um brasileirinho lá e conseguiu, né, um resultado muito bom. Nem todo brasileiro, mas sempre um brasileiro, e que talento. Não, é sério, eu vejo a sua carreira aí na Fórmula Renault e eu acho impressionante. Então foi italiana, europeia, campeão no mesmo ano chegou lá e já detonou, e nós tivemos a Fórmula Renault alemã, certo? Então... Que eu corri? Não, isso. Italiano e europeia. Exato. Né, que geralmente também é marcado como alemão, pelo que eu vi. Não. Caramba. Não. Tinha a alemã também. Tinha a alemã, tinha a inglesa, tinha a italiana, e aí tinha a europeia, que era em vários países diferentes na Europa. Muito legal. E como depois da Fórmula Renault foi isso? Então, aí eu tinha várias equipes de Fórmula 1 interessadas em mim, como a Toyota na época. Eu fiz um teste de Fórmula 3 para assinar um contrato pela Toyota. Ganhei a oportunidade, fui o melhor brasileiro, o melhor piloto, né, da Fórmula 3, e chegou um contrato para eu assinar pela Toyota. Tinha o Pedro Paulo Diniz, que ele era sócio da Prost na época, um brasileiro. Não sei nem se você conhece, mas ele correu de Fórmula 1. E ele era sócio da Prost na época. Também fiz um teste de Fórmula 3 na Inglaterra, pago por ele, e ele também me mandou um contrato para eu assinar, para ser piloto, né, jovem da equipe Prost, junto dele também, né, na Fórmula 1. E aí, Flávio Briatore também queria assinar um contrato comigo, e eu fiz também um teste de Fórmula 3 também, né, era no campeonato alemão esse, e aí ele também mandou o contrato, queria que eu virasse um piloto jovem dele, né, na época, e que ele trabalhava na Renault, na época de Fórmula 1, e aí eu tinha um acordo também com o Adriano Morini, que ele tinha a equipe Draco de Fórmula 3000, e eu iria correr, ele queria que eu corresse na Draco de Fórmula 3000, aí o Adriano falou, não aceita nenhum contrato de Fórmula 1, porque eu vou te arrumar uma reunião lá na Ferrari. Eu falei pra ele, Adriano, você tá louco, cara. Todos querendo fazer um contrato comigo, da Fórmula 1, equipes de Fórmula 1, e você me disse que pra eu falar não pra eles, que você vai me arrumar uma reunião na Ferrari. Eu falei, só pode estar louco, né? Pô, eu assino qualquer um desses contratos, tá? Só pode estar de brincadeira, né? Ele falou assim, confia em mim, você vai correr na minha equipe e nós vamos dar a volta por cima e conseguir um negócio melhor ainda do que esse. Falei não pra todo mundo. Nossa. Confiei nele. Corri na Fórmula 3000 na equipe dele. Fui campeão europeu de Fórmula 3000 na equipe dele. E quando tava começando o campeonato da Fórmula 3000, ele me arrumou uma reunião na Ferrari. Eu fui lá conversar com o Jean Todt. Caramba. Aí o Jean Todt falou... Jean Todt falou, fez 850 mil perguntas, tanto pra mim como pro Morini. E falou, a gente já ouviu falar de você. Você... A gente já viu tudo aquilo que você fez na Fórmula Renault, que foi impressionante, mas a gente não tem interesse em você nesse momento. Nesse momento. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, corre o campeonato de 3000, se você for campeão, você volta aqui e a Ferrari vai assinar um contrato com você de piloto jovem. Nossa. Olha a pressão. Aí eu falei, tá bom, obrigado, já tinha sido maravilhoso estar lá na Ferrari, né, encontrar ele, conhecer. Então, pra mim já tinha sido algo incrível. E aí eu falei, tá bom, vambora, obrigado, valeu, tal. E ele falou assim, ó, a única coisa que eu te peço, vai estudar inglês e também, se você quiser ir pra discoteca, pra balada, pega o telefone e liga pro Stefano Domenicali, que era o diretor esportivo da Ferrari na época. Você pega o telefone e liga pro Stefano Domenicali. Se ele deixar você ir, você vai. Se ele não deixar, você não vai. Eu falei, tá bom, beleza, obrigado. Não tem muito o que falar não, né? Aí eu corri de Fórmula 3000, fui campeão europeu de Fórmula 3000. A Ferrari falou pro Morini, que era o chefe da equipe, falou pra ele, ó, a gente vai estudar o Felipe o ano inteiro. Tudo que ele fizer, telemetria, treino, corrida, qualquer coisa que ele fizer, você manda tudo pra Ferrari, a Ferrari vai estudar ele o ano inteiro. E isso ele não contou pra mim, mas foi o que aconteceu.
Chegou no final do ano, eu fui campeão e assinei o contrato de 8 anos com a Ferrari como piloto jovem. Uau! Logicamente, não estava no contrato que eu iria ser piloto da Ferrari, oficial, mas que a Ferrari ia né, trabalhar na minha carreira para me ajudar a crescer, né, como piloto na Fórmula 1. Você já tinha a Ferrari ao seu lado, Aí o imagina que aconteceu? Eu fui campeão, faltava uma corrida para acabar o campeonato ainda, eu fui campeão antecipado, assinei o contrato com a Ferrari. Na semana seguinte, eu fiz o primeiro teste de Fórmula 1 com a Sauber, que o Kimi corria na Sauber e foi contratado pela McLaren para o ano seguinte. E aí eu fiz um teste na Sauber, a Sauber adorou, eu fiz 2 semanas de teste na Sauber, a Sauber gostou muito de mim e me assinou como piloto, que logicamente usava o motor Ferrari. Então aí, Sauber, Fórmula 1, isso daí já foi maravilhoso, só de você já entrar para a Fórmula 1 e já colocar o nome dos brasileiros aí no topo. Olha que demais, não só na Fórmula 1, mas em todas as categorias de Fórmula que você correu, você já estava carregando o nome do Brasil e fazendo um grande sucesso com ele. Então, a gente sabe, né, temporada de 2002 na Sauber, uma temporada, vamos dizer, complicada. E em 2003 você assumiu, mas por quê? Você foi o piloto de testes da Ferrari, né? Pelo que eu vi. Fui. Na verdade, a Sauber, meu primeiro ano na Sauber, é até impressionante, né, contar uma história dessa, porque se você olhar os resultados que eu tive no meu primeiro ano na Sauber, o número de pontos que eu teria feito, se a pontuação fosse os 10 primeiros, que é hoje, na Fórmula 1, eu cheguei 2 corridas em sexto, uma corrida em quinto, no meu primeiro ano, um monte de corrida em sétimo, oitavo, nono, décimo, várias corridas, só que na época não marcava ponto. Caramba. Na época a pontuação eram 6 primeiros só, era muito mais complicado. Não, era 1000 vezes mais complicado era muito que é mais hoje. complicado. E então, eu acho que se eu tivesse feito, né, o campeonato de hoje, o meu campeonato na época, se fosse hoje, eu teria acabado o campeonato entre os 12 primeiros. Nossa. Então era o número de pontos que eu fiz. Logicamente a Sauber gostou de mim, mas eu fiz bastante besteira, bastante batida, fiz umas, desculpa o palavreado, mas fiz umas cagadas. Tá que acabou fazendo a Sauber meio que trocar e pegar o Frentzen, né, pro ano seguinte. Que, na verdade, quando aconteceu isso, eu não acreditava. Eu falei assim, mas não é possível que ele tá me mandando embora. Pô, eu tenho resultado, né? Eu era rápido, tava sempre duelando. Primeira metade do campeonato era briga de igual para igual com o meu companheiro de equipe, que era o Nick Heidfeld na época. Segunda metade do campeonato, eu tava melhor que ele. Então, quer dizer, foi uma decisão não justa, né? Mas, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu, porque o ano seguinte, a Sauber tava muito ruim. Muito ruim. E eu na Ferrari, eu andava toda semana. O que eu aprendi na Ferrari foi, com o Schumacher e com o Rubinho, né, como pilotos oficiais, e eu estava em todas as reuniões, todos os treinos, em todas as corridas. Treinava praticamente toda semana, porque naquela época podia treinar. Então, para mim, foi muito importante ter, né, voltado um pouco para trás e feito um ano de piloto de teste na Ferrari. Aí, eu voltei para a Sauber no ano seguinte, fiz 2004, 2005 na Sauber. E já tinha resultados melhores ainda. Muitos resultados, né, melhores, bons. E aí a Sauber foi vendida para a BMW para 2006. Eles me ofereceram um contrato de 3 anos, né, incrível. Nunca tinha visto tanto dinheiro num contrato na minha vida. Só que aí o Rubinho pediu para sair da Ferrari para ir para a Honda, que ele teve uma proposta de sair. E adivinha quem vai substituir? Sair para a Honda. Aí a Ferrari, né, junto num board da equipe, eles começaram a pôr alguns nomes, e tinha Ralf Schumacher, Trulli na época, tinha alguns pilotos, né, dentro do board para virar o piloto oficial da Ferrari. E a Ferrari, logicamente, deu a preferência para mim, que também já era um piloto Ferrari. E aí, cara, parecia que, eu tô deixando de assinar um contrato de 3 anos com uma equipe grande, né, que vai ser grande, né, na Fórmula 1, que é a BMW, para correr um ano na Ferrari, mas valeu muito mais um ano na Ferrari do que qualquer outra opção que poderia ter acontecido. Uau, hein? E, nossa, essas próximas suas temporadas, até 2010, foram aí cheias de coisas, para não dizer, ou em outras palavras, né? Nós tivemos a temporada de 2006, 2007, 2008... né, e 2009, todas temporadas com vários acontecimentos muito impressionantes. Gostaria que você colocasse um pouco de foco nelas.
Bom, foi um começo muito bom, né? Na Ferrari, aonde era eu e o Schumacher. Para mim foi um aprendizado muito bacana, importante, o relacionamento que a gente tinha, né, com o Michael, a amizade que a gente tinha também, tudo aquilo que eu aprendi com ele, tudo aquilo que ele passava para mim, às vezes até nem querendo passar, nem com tanta vontade, Era um mentor, né? mas eu, né, pelo nosso relacionamento, eu fazia com que ele me passasse mesmo assim. E foi sensacional, pô, trabalhar com ele, conseguir andar junto com ele, conseguir andar na frente dele em algumas corridas, né, conseguir a minha primeira vitória, conseguir a minha primeira pole, consegui a minha primeira vitória, que era o maior sonho da minha vida, vencer em casa, no Brasil. Então, para mim, Exato. cara, foi um ano excepcional, um ano maravilhoso, um ano que é muito difícil esquecer tudo aquilo que aconteceu e como aprendizado de piloto também, né? Então, foi... E outra, né? Eu tinha certeza que eu ia correr só um ano na Ferrari, porque o Kimi já tinha assinado com a Ferrari um ano antes de eu entrar com a Ferrari, para 2007, para 2 anos depois. Nossa. Então eu sabia que eu só ia correr um ano, porque o outro piloto é o Schumacher. Como é Eles que eu não... ia... E aí o Schumacher resolveu aposentar, resolveu chegar na corrida de Monza, ele aposentou, falou que ele queria, não logicamente por mim, lógico, mas ele queria ter um tempo para a família dele, um tempo dele. E ele falou, cara, eu tô me aposentando pelas coisas minhas, lógico, mas eu fico muito feliz de você estar continuando na equipe. Então, cara, foi um ano assim que eu nunca tinha imaginado que poderia ter acontecido, onde eu entrei sabendo que eu só ia correr um ano, de repente eu corri 8 temporadas, né, pela Ferrari. Caramba, 8 temporadas pela E aconteceu maior marca do automobilismo, de né? tudo, né? Um ano incrível, Coloca um ano de médio, tudo. um ano ruim, acidente, tudo. Exato. Aconteceu de tudo, onde, sem dúvida, tem muita história para contar por tudo aquilo que eu passei na Ferrari. Nossa. Mas também, por um outro lado, anos difíceis, anos incríveis, campeonatos, né? O último campeonato do mundo pela Ferrari, de equipe, né? Quem venceu era eu e o Kimi junto, em 2008. O último campeonato de piloto foi o Kimi, acredito que eu também, né? Em 2008. E então, na verdade, foi uma... E eu acho que o mais legal é que quando você entra como família, quando você entra na Ferrari e faz parte da família, você não sai nunca mais, né? Então eu tenho um carinho tão grande pelos torcedores e eles também por mim, em qualquer lugar que eu vou, na Itália, em outros países, que aquele ferrarista Te reconhece quer como... te reconhecer, quer te abraçar até hoje da mesma maneira, entendeu? Hoje você é mais italiano que brasileiro, praticamente, né? E assim, como é que foi tudo isso de estar com o Schumacher no topo dele, principalmente como amigo, né? Como você disse, ele te passou muito conhecimento, mas fora das pistas também, como é que era a sua relação com ele? Então, o Michael, a gente tinha um relacionamento muito próximo de amigo mesmo, né? Não só dentro das pistas, mas fora das pistas também. Ele tinha o maior carinho pelo Brasil, ele tinha o maior carinho por mim, pela minha família também, pelo meu irmão, pelo meu pai, pela minha mãe, pra minha família toda, né? E tanto que ele veio correr o Desafio das Estrelas, que era uma corrida de kart que eu organizava, ele veio 3 vezes correr aqui, né? Que a gente fazia em Florianópolis, no Beto Carreiro também. E ele participou veio 3 vezes correr no Desafio das Estrelas. Adorava estar aqui, adorava estar junto, adorava essa emoção, né, de estar vivendo, logicamente, a competição, né, a corrida, mas eu acho que de estar junto assim, se relacionando com os brasileiros, comigo, com a minha família, né, então, cara, tinha um relacionamento e uma amizade tão bacana, né, por trás, e mesmo quando ele vinha aqui para as corridas de Fórmula 1, levava ele para jantar, para almoçar, ele adorava estar no Brasil, adorava as comidas aqui, os restaurantes aqui em São Paulo. Né? Comida também. Então, cara, era um relacionamento muito bacana, com carinho, né? Sim. Então isso eu sinto muita falta, pra falar a verdade, porque se você olhar, né, ele me seguia não só quando ele corria, mas depois que eu parei de correr, ele virou meio que um mentor da Ferrari, né? Um embaixador da Ferrari. Então ele ia nas corridas e participava, então ele estava sempre presente. No meu ano de 2008, ele estava presente praticamente o ano inteiro, me ajudou muito, né, a me
me empurrar da maneira certa, Exato. psicologicamente, né? Tentando me passar aquilo que eu precisava pensar nas corridas e me ajudou muito, porque se você olhar a última corrida do ano, foi, uma corrida onde talvez poucos pilotos fizeram, né? De você entrar, pole position, vitória, volta mais rápida, chuva, seco. Talvez não o campeonato, né? Tiveram erros, tiveram coisas que aconteceu, mas talvez um piloto que faz algo parecido, como aquela minha última corrida, como o meu ano de 2008, é o Verstappen, né? Não me comparando com o Verstappen, porque o Verstappen é muito superior, na minha opinião, né? Porque para mim o Verstappen pode ser hoje um piloto maior da história, né? Junto com o Schumacher, junto com o Senna, junto com o Fangio e junto com tantos outros pilotos. Então não me comparar com ele, pelo amor de Deus. Não, mas você tá no mas aquela última corrida do ano, né, em casa, acho que era difícil, né, ter alguém que tivesse feito o trabalho melhor que eu fiz em Interlagos. Não, mas você hoje tá no Hall da Fama dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, com certeza, na opinião não só minha, mas de muita gente. E, muito interessante essas histórias, eu agradeço, porque hoje, quando você tirando os pilotos mais recentes da Ferrari, quando você pensa em piloto da Ferrari, você pensa no Schumacher, né? Lógico. Ele era a Ferrari, Lógico. até mais do que o próprio o Enzo, né? O Enzo Ferrari. Era muito bacana, assim, interessante, porque o Michael, ele era alemão, não é que os italianos tenham, assim, um amor tão grande pelos alemães, assim, mas ele tinha um carinho, as pessoas adoravam ele, cara. Ele tinha aquele jeito, às vezes, fechado, mas ele tinha uma relação com cada pessoa da Ferrari, mecânico, e isso era algo que, tipo assim, acho que com o tempo passando, as coisas mudando, era difícil você enxergar um relacionamento tão próximo, assim, como a gente tinha com a equipe inteira. Sim. E isso, pra mim, eu aprendi muito com ele também. Chegava no final do ano, ele comprava presente pra equipe inteira. Caramba, dava um presente pra todo mundo. E não é tipo assim, o presente não quer dizer, mas o cara tava lá comprando as pessoas. De jeito nenhum. Não era. O cara tava agradecendo o trabalho que foi feito durante o ano inteiro. Eu lembro dessa história. Esses caras trabalham. Essa história eu conheci, nossa. E eu comecei a fazer igual, esses caras merecem. O Schumacher, o que ele faz é uma gratidão e um agradecimento, né, para cada pessoa da equipe. E desde então, eu aprendi muito com ele, com tantas coisas que ele fazia. Caramba, com certeza é uma figura aí muito importante na sua carreira da Fórmula 1. E agora, querendo contar essa história, não que ela já não tenha sido contada vezes e vezes o suficiente, mas o acidente de 2009, como é que foi isso? E nós tivemos muitas medidas de segurança implementadas após. Como seria a sua visão de um acidente parecido com outro piloto hoje, com as medidas do carro? Eu acho que primeiro foi um acidente onde o que aconteceu comigo, se você tentar 1 milhão de vezes, não acontece com o piloto, né? Porque cair a mola de um carro da frente, começar a pingar a mola, de repente a mola bate em alguma coisa e volta pro outro lado, e aí é bem o momento onde eu tô passando e a mola bate bem na minha cabeça, Era na minha testa. bilhão. Então, tipo assim, você pode tentar um monte de vezes a mesma coisa, é difícil acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Mas, por um outro lado, muita gente sempre falou, que azar você teve. Para mim, eu tive muita sorte, porque poderia não estar mais aqui, né? Poderia ter acontecido algo muito, muito grave, né, comigo. Não que não tenha sido grave, né? Mas muito mais num sentido de talvez perder a vida, talvez perder a visão, talvez, né, acontecer outras coisas muito sérias comigo. E, graças a Deus, eu já usava um capacete de fibra de carbono, não tão forte igual é hoje, porque depois do meu acidente evoluiu muito toda a parte de cima do capacete. Sim. Né? Antigamente a gente tinha uma viseirinha de carbono que você põe em cima da viseira, a gente usou depois do meu acidente. E aí depois eles tiraram essa viseirinha de carbono e inventaram reforçaram toda essa parte de cima do capacete. Hoje, o acidente que eu tive, o piloto levanta do carro sem nenhum problema, exatamente o mesmo impacto. E o impacto que eu tive foi tipo assim, um tiro de AK-47. Porque o capacete foi estudado pela FIA e pela marca, né, as marcas de capacetes também, para ver como evoluir aquilo que tinha acontecido. E então foi uma pancada tão grande. Eu não lembro nada,
do meu acidente, nem hoje, né, tipo, na volta, aquilo que aconteceu, depois do acidente, que eu apaguei, mas aí depois eu acordei, e até o momento de ser levado pro hospital, e até o momento de ter entrado em coma, né, induzido. Eu não lembro nada. Caramba. Nada. Eu acho que às vezes isso é algo muito bom que acontece com o Exato. corpo, né, de tipo assim, eu não tenho nem memória nenhuma disso, e tive, logicamente, uma dificuldade muito grande, porque eu perdi metade do campeonato, né? Sim. Perdi a segunda parte inteira do ano, aquele pensamento, pô, será que eu vou voltar? Será que eu não vou voltar? Será que, né, como é que eu vou estar me sentindo dentro do carro? Então, pô, consegui, depois disso, correr muitos campeonatos ainda pela frente, né? Consegui, né, encerrar a minha carreira na Fórmula 1 de Sim. maneira bacana. Então, foi difícil, mas eu acho que foi um aprendizado muito grande. Com certeza. E olha, o seu acidente foi um dos que influenciaram muito a FIA a mudar vários protocolos de segurança, principalmente envolvendo do capacete O e do halo. carro. E como você vê todas essas mudanças hoje, né? Fundamental, porque um acidente, logicamente, o meu acidente, junto com alguns outros acidentes que aconteceram, como o do Justin Wilson na Fórmula Indy, que acabou falecendo, né, teve uma batida na frente, voou um bico de um carro e o bico caiu na cabeça dele, né, e ele faleceu na hora. Ali também foi um acidente muito importante para essa evolução, né, da segurança. Então, para mim, foi muito importante, né, que alguns acidentes que aconteceram, o meu não teve, pelo menos eu continuo aqui, mas tiveram, infelizmente, outros acidentes que o piloto acabou falecendo, como o Justin Wilson. Teve um outro acidente muito importante também do Julius Bianchi. O do Infelizmente, Julius ele Bianchi. faleceu, um amigo que eu perdi no mundo da Fórmula 1, né? Depois desse acidente, por um erro da FIA, né, que aconteceu, também entrou Virtual Safety Car, entrou algumas leis, né, algumas regras, onde foi fundamental também. E o Halo, eu acho que o Halo Halo é a maior. Eu acho que o Halo foi a maior evolução que um carro teve. Com certeza o Halo já salvou algumas vidas, né? Grosjean. Algumas vidas, O não Grosjean, só uma, né? Algumas vidas. Exato, né? o Grosjean é uma delas. O Grosjean teve batida na Fórmula 2, teve batida na Fórmula 1, teve uma batida também do Verstappen com o Hamilton em Monza. Eu lembro disso. Teve algumas batidas onde, sem dúvida, ajudou a salvar vidas. Agora deu branco. Foi muito importante. Agora deu branco daquele acidente que foi o George Russell e eu não lembro se o piloto era chinês. Era um piloto asiático, eu não lembro. Teve o John. O Joe. Que, nossa, o Joe que bateu foi... em Silverstone. Exato. Na primeira curva. Aquilo foi assustador e mesmo assim saiu e tá bem hoje. E, nossa, lembra que antes de 2021 todo mundo achava o Halo algo ruim, que era só pra estética? Aí teve o acidente do Grosjean e todo mundo mudou de opinião. Tipo, Sim. Todos o Grosjean era o piloto mais contra o Halo da história eu conheci da Fórmula essa 1. História, eu achei até... Em todas as reuniões de pilotos, briefing, né, dos pilotos, ele era contra, ele falava negativamente, pô, vocês vão mudar o carro não vai parecer mais um carro de Fórmula 1, carro de Fórmula é carro de Fórmula. Então, ele... Logicamente, ele mudou de ideia. Ele foi salvo. Se não tivesse mudado de ideia, seria algo meio ruim, né? Mas hoje ele apoiou muito essa decisão também. E hoje você não pensa em um carro de Fórmula sem o Halo, é engraçado. Que as pessoas acabam acostumando, né, no final. Acostumaram muito fácil, mudou muito. E agora, seguindo essa linha, seus próximos anos na Fórmula 1 foram tão marcantes. É engraçado pensar que você saiu da Fórmula 1 em 2017, foi, né? Sua última corrida. É engraçado que eu já estava assistindo Fórmula 1 nessa época, então eu lembro de algumas corridas. Eu achei isso muito interessante. E eu queria saber, hoje você é o piloto com o título de último brasileiro a ter uma vitória no Brasil e o último brasileiro a ser vice-campeão do campeonato. Último brasileiro a ser vice-campeão de uma temporada da Fórmula 1. Então, como é ainda ter esses recordes? Primeiro que eu acho que eu fui campeão, não vice, né? Em 2008. Sim. E nós estamos nessa luta aí. E eu apoio. Até o final, porque eu acho que o mais importante desculpa estar entrando nesse papo. Não se preocupa. Eu queria que você falasse disso. O mais importante no que a gente faz, né? Que é correr, é o esporte. Eu acho que
o que aconteceu comigo não faz parte do esporte, né? E eu acho que uma corrida manipulada onde você muda praticamente quase todos os carros de posição, né, por uma manipulação, essa coisa deveria ter sido cancelada com certeza em 2008. E 2008, o mais importante, por que eu entrei para fazer essa disputa e essa briga? Porque depois de 15 anos veio uma confirmação do Bernie Ecclestone de conspiração, que eles sabiam em 2008 e resolveram não fazer nada. Inclusive, eu queria que você explicasse essa situação, porque muita gente vê as notícias que você tá lutando, mas ninguém sabe os in-betweens, né? Então, queria que você contasse um pouco dessa história, o que aconteceu e essas coisas. E, assim, desculpa, eu só falei os fatos que estão gravados, né? Então, não se preocupe, eu concordo. Na minha opinião, você é o campeão. Mas você pode explicar os in-betweens de como tá sendo essa situação? Então, na verdade, eu não tinha nem mais pensado, né? Eu sempre achei que o que tinha acontecido comigo era muito injusto, né? Para um piloto, sempre. Mas existia uma regra que dizia que quando o piloto recebesse o título, né? O troféu do título no final do ano, pela FIA, e mudasse para o ano seguinte, você não poderia mais trocar o resultado se não fosse por doping. Uma regra estúpida, né? Porque se aparecesse algo, como o meu caso, por exemplo, né? Mesmo que seja depois do ano, né? No ano seguinte, ou 2 anos depois, vocês não podem lutar. Você poderia lutar com fatos na mão, né? Sim. E eu sempre batalhei para mostrar que o que aconteceu comigo não foi justo. Mas essa regra me tirava a chance de lutar. Sei. Porque não descobriram em 2008. Pelo menos era o papo que saíam na época. E aí, depois de 15 anos, o Bernie Ecclestone fala que para ele, eu sou o campeão de 2008. É bom de ter um chefão falando, não, ele foi o campeão. Porque naquele ano, eles descobriram em 2008 e não fizeram nada para não riscar o nome da Fórmula 1. Então, eles descobriram e resolveram, acordo deles, eles junto com o Max Mosley, que era o presidente da FIA, resolveram não abrir a investigação, a investigação em 2008, porque eles sabiam que eles iam ter que cancelar a corrida de Singapura e ia mudar o título, ia mudar o campeão, que tinha sido o Hamilton, iria mudar o campeão com certeza. Porque aconteceu uma manipulação e isso, o que quer dizer isso? Uma conspiração dos maiores donos, né, da categoria e da FIA, o presidente da FIA, que são os caras que tomam conta de tudo, e eles fizeram por querer. Então, no final, por isso que depois eu fui atrás de lutar, porque não foi justo o que tinha acontecido comigo. E a gente está nessa luta e tivemos uma vitória muito importante. Agora, algumas semanas que passou, né, do juiz, né, do nossa primeira audiência que a gente teve. Agora, muito importante, a gente teve a primeira vitória, o juiz onde concordou com tudo aquilo que aconteceu. E nós vamos agora abrir o caso para conseguir aquilo que realmente eu luto, né? Que é realmente o reconhecimento. Porque o que aconteceu comigo eu não desejo para ninguém, que não faz parte do esporte. Então, a minha luta é para ter o reconhecimento daquele título de 2008, sem, né, falar de tudo aquilo que eu deixei de conquistar como piloto campeão. Exato. Se você olhar agora o que o Norris está conquistando, né? O que o Norris está fazendo. Você imagina um piloto, depois de tantos anos, o que aconteceu com o Senna, um piloto brasileiro, ter conseguido um título em casa, o que queria representar para o automobilismo, o que queria representar para mim como piloto, contratos em geral, imagem, durante a minha vida toda, né? Ajuda em pilotos jovens para virar piloto, né? Porque isso, sem dúvida, traz exemplos para as crianças em geral. Então, no final, é uma luta que a gente tem que ir até o final. E como você disse, tudo isso, né, envolvendo principalmente já o nome Senna em seguida. Você foi o primeiro piloto a fazer isso desde o Senna, ou seja, já fazia um tempo, já mais de 10 anos, acho que 15, né? Então, seguindo depois da Fórmula 1, como é que foi a sua carreira pós-Fórmula 1, né? Até hoje, estoque? Porque eu sei que você correu de Fórmula E e entre outras, impressionantemente. Foi muito legal, né? Depois da Fórmula 1, eu sempre tive, assim, a vontade de continuar correndo. Porque o que eu sinto falta, assim, né? Não é de estar na Fórmula 1. Eu acho que o meu tempo passou, a gente tem que ter sempre a mente aberta, né?
para ir atrás de outras coisas, né? Até porque o piloto encerra a carreira muito cedo, né? No automobilismo, né? Infelizmente. Mas tem muito chão pela frente, tem muitas outras coisas a serem feitas, né? Então eu resolvi entrar e correr na Fórmula E, eu corri 2 temporadas na Fórmula E. Legal. E foi divertido, foi bacana, eu gosto muito do campeonato da Fórmula E. Acho que como organização do campeonato, eu não gostava do carro, porque era um carro, não por ser elétrico, não tem nada a ver, mas era um carro onde o regulamento do carro era muito ruim, não tinha carga aerodinâmica nos carros, pneu radial, tinha muitas coisas onde não me davam prazer, assim, né, pilotar. Você tinha que ser mais um engenheiro do que um piloto, né, porque ainda mais em corrida, arrancar o pé no meio da reta e tinha todo um sistema de regenerar a bateria. Isso. Se você não fizer isso, você não tem bateria, acaba a bateria no meio da corrida. 40% hoje da energia durante uma corrida é regenerativa. E isso para mim não era um prazer tão grande assim como piloto, né? Entendi. Então, tipo, um cara vinha, te ultrapassava, porque ele tava usando mais bateria que você. Aí, de repente, você fala assim, pô, vou ultrapassar o cara de novo. Aí eu ia lá, ultrapassava de novo. Aí, de repente, você olhava e falava assim, nossa, agora eu tenho que tipo, salvar todas as voltas até o final de uma maneira muito agressiva. Então, no final, não era uma competição onde me dava o prazer de pilotar. E eu sempre tive, assim, uma vontade, né, de talvez encerrar, não sei nem se encerrar é a palavra certa, mas encerrar minha carreira correndo no Brasil, na Stock Car. A Stock Car é um campeonato que eu sempre acompanhei, sempre segui. Demais. É muito competitivo, o nível de pilotos é muito alto, né, e a competição que você tem dentro da pista. Então, eu sempre tive essa vontade de encerrar, né, de correr na Stock Car, e é o que eu faço já desde a minha volta para o Brasil, desde já 5 temporadas, né, aqui na Stock Car. Então, para mim, foi muito... Vou para a 5ª temporada. Não, vou para a 6ª temporada. Agora vai para a 6ª. Lembro, Acho que eu vou para a 6ª temporada. Então, é um campeonato que eu tenho o maior prazer em participar, em fazer parte desse campeonato, principalmente pelo nível alto que tem dos pilotos e também de estar correndo no Brasil. Demais, e é muito legal porque hoje eu sempre vou lá, eu sempre gravo o mesmo vídeo em todas as etapas. Olha como o box do Felipe tá cheio, é muito legal de ver esses pilotos que vieram de grandes categorias, aí o carinho que eles têm pelo público. Eu gravo o mesmo vídeo toda etapa e quem tá assistindo pode até comprovar isso, porque é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, porque ver a quantidade de fãs em todos os estados que ainda vão lá para tirar uma foto, para te conhecer e para falar com você. Como é que você se sente sobre isso, né? Porque não importa o estado que você vá, tem uma fila de fãs, assim, para te ver. Eu acho que é sensacional, né? Você tá correndo num lugar onde as pessoas têm um carinho, né, de estar presente, de vir te dar um abraço, de vir tirar uma foto, né? A gente tem ali todas as corridas, o momento da visitação nos boxes, e tem muita gente querendo estar ali, né? Forma uma fila grande para estar presente, para conseguir pelo menos chegar perto, né? E já aconteceu tantas coisas esse ano na visitação, né? Como gente, né? Uma criança junto com a mãe chorando, eu pus eles para dentro do box para assistir a corrida lá dentro. Sério? E tipo assim, isso é algo que você sente, né? Essa emoção e esse contato junto com os torcedores que me dá o maior carinho, o maior prazer participar e depois você, né, ver as pessoas falando, pô, o que você fez, nunca imaginei, né, de você me puxar e levar para dentro do seu box, pô, depois tirar foto, acompanhar a corrida dentro do box. Então, cara, são coisas que acontecem onde te dá o maior encanto, carinho de estar presente e correndo no Brasil, que é o lugar onde você nasceu, né? Com certeza. E, assim, é algo que eu gosto de perguntar, e é mais uma pergunta que eu quero fazer, mas eu sei da onde que vem esse carinho que você tem pelas crianças, mas por que você continua fazendo e, né, você sempre tenta dar esse máximo de carinho para as crianças, mas por quê? E o mais legal é como você dá esse carinho para as crianças, né? Cara, primeiro que eu adoro criança, né? Primeiro que eu tenho o maior carinho, né, pelas crianças, pelas pessoas que curtem
né, o automobilismo, né? Eu vi quando você começou a trabalhar, né, tipo assim, um sonho, né, de quem sabe, né, ter uma carreira, fazer a sua carreira, né, aquilo que você gostava, que é tipo assim, entrevistar as pessoas em categorias diferentes, em crescer, em evoluir, em aprender. Então eu comecei assim, né, um sonho de quem sabe um dia ser um piloto profissional quando eu era criança. Então eu já tenho o maior carinho, assim, né, natural. Depois eu tive, né, uma situação onde, por um lado, eu fiquei muito chateado, né, mas por outro lado eu aprendi muito e dei muito mais valor também, né, por aquilo que tinha acontecido comigo, que é quando eu encontrei o Senna uma vez, eu pedi um autógrafo para ele, ele não me deu, recusou, e eu era uma criança, e acho que depois disso eu nunca, né, deixei de dar um autógrafo, um abraço numa criança que estava lá na fila ou em qualquer outro lugar, querendo um carinho, querendo uma foto ou um autógrafo, né? Porque eu nunca deixei de pensar naquela situação que aconteceu comigo, olhando a criança que estava lá, né, querendo uma foto, um autógrafo, um carinho, como eu disse. Então, para mim, isso foi, sem dúvida, um aprendizado muito grande, e me deu ainda muito mais, né, valor para as crianças também. Com certeza. E olha, eu acho isso maravilhoso. É algo que eu sempre admirei em você, todo esse carinho que você tem, não só pelas crianças, mas pelo público em geral. Então, meus parabéns. É algo que eu sempre gosto de dizer, que você tem esse carinho e eu admiro demais isso Obrigado. em você. E é algo que eu me espelho, né? Então, sempre que alguém vê, né, vem ou tirar uma foto comigo, que eu sei que são poucos, mas vem, eu adoro sempre dar o máximo de carinho, porque eu falo, cara, tem o Felipe, que sempre faz isso, que ele me deu esse carinho, então eu tenho que fazer isso e retribuir com todo mundo. Então é algo que eu me espelho em você. Então, Obrigado. muito obrigado. E você entrou na Stock em 2021, os 2 primeiros anos foi aí com a Podium. Como é que foi correr com o Julinho aí nesses anos? Porque você corria com ele nas 500 milhas, então como é que foi reencontrar ele Foi muito depois legal, de né? tantos anos? Não só com o Julinho, mas com tantos pilotos que fazem parte, né, de uma história lá na Stock Car, no automobilismo, como já passaram comigo, né, em outras categorias também, tiveram sempre o sonho, né, de virar um piloto profissional. O Julinho é um piloto que, pô, conheci desde o kart, né? A gente não correu muito juntos no kart, mas algumas corridas sim, né? Então, e depois, né, o tempo passa, as coisas mudam, cada um segue seu lado, cada um segue a sua carreira e de repente se encontram de novo, né, como companheiro de equipe. A gente sempre teve um ótimo relacionamento, um trabalho bom juntos, né, com as equipes que a gente passou. Agora a gente tá na mesma equipe, o ano passado estava em equipe separada, agora a gente está na mesma equipe, logicamente em box dividido, mas também a mesma equipe. E então, cara, para mim é um grande prazer, né, tá junto e participando e compartilhando experiência, em evoluindo a equipe, em trabalhando de uma maneira, tentando passar o máximo de informação possível, aquilo que você sente, mas se não é aquilo que você sente, também você perguntar para um piloto companheiro de equipe, que é o Julinho, que é o Rafa Suzuki também, o Arthur Leite também, né, que faz parte do mesmo grupo, e você, né, conseguir ver uma equipe evoluir, uma equipe competitiva, né? Infelizmente, esse ano eu tive muitas quebras, né? Acho que mais de 10 quebras durante o campeonato inteiro, várias quebras no pódio, né? E infelizmente tive que entregar um pódio, mas a gente sempre teve um carro competitivo, né? Então acho que isso é importante, que talvez fui um dos pilotos que mais foi para o Q3 esse ano, né? Tirando talvez 2 corridas, 2 eventos, a maior parte dos outros eu estava sempre no Q3. Então isso mostra que sempre carro competitivo, com companheiros de equipes bons, você consegue sem dúvida evoluir e a equipe inteira evoluir junto. Perfeito, maravilhoso. E agora estamos indo para a final. E agora eu quero falar de uma situação muito emocional. Estamos agora falando do Pipo. E eu queria saber como é que é ver agora ele progredindo aí no kart, indo cada vez mais fundo nesse mundo. Como é que é ver o seu filho fazendo isso, indo nesse caminho? Cara, é uma experiência muito diferente, assim, né, cara? E difícil também como pai, né? Eu sempre falei pro Pipo, se você quiser correr,
quando você quiser. Treinar, correr, andar de kart, o que você quiser. Eu sempre vou tentar te ajudar naquilo que você queira, né? E para te ver feliz. No final, a importância é isso, né? Você ver que seu filho tá fazendo aquilo que gosta e tá feliz, né? Então eu sempre falei isso para ele, desde quando ele era pequenininho. E aí eu falei assim, mas eu só te levo quando você quiser e você me pedir. Se você não pedir, eu não te levo. Sempre falei isso desde o começo. Aí ele queria andar de kart, eu arrumei um kart para ele. Para mim também, a gente andava de kart junto. E isso ele era pequenininho, devia ter uns 5 anos, 6 anos. Né? Demais. Aí ele andava junto, tá, pedia, eu levava ele, pedia de novo, eu levava ele e tal. Aí ele parou de pedir, parei de levar. E ele sempre foi apaixonado pelo futebol, começou a jogar bola e tal. Né? Tempo passou, hoje não, né? Porque no começo do ano ele tinha 15 anos. E aí ele falou assim, ele foi pra corrida de Daytona comigo esse ano. Ah, legal. E ele sempre, Daytona. assim, assistia minhas corridas, mas assistia a corrida. Às vezes nem a classificação ele assistia, né? E esse ano ele falou, pai, acho que ele adorou Daytona, adorou estar junto na equipe, adorou o treino, corrida, isso que ele nunca tinha feito, e ele resolveu fazer. Aí ele falou assim, pai, eu tô achando que eu queria correr, queria andar de kart, queria correr. Eu falei, tá bom, meu, vambora. Aí fui lá, comprei um kart pra ele, um kart pra mim, a gente começou a andar junto lá na Grande Aviana. E ele virou a chavinha, pegou uma paixão pelo automobilismo, né? Fez poucas corridas esse ano ainda, 4 corridas eu acho. Vai fazer agora a Granja, nas 500 milhas. E aí eu levei ele para andar de carro também, ele fez 3 dias de Fórmula 4, levei ele para andar de Porsche, levei ele para andar numa BMW M2 lá nos Estados Unidos, num autódromo particular. E aí, cara, ele apaixonou, adorou e tá querendo correr de carro, né, o ano que vem. A gente ainda não sabe que categoria ele vai fazer. A gente vai decidir, espero o mais rápido possível, né, para ter já um trabalho em cima da categoria, né, que ele vai correr. Mas ele pegou a paixão, pegou a vontade de correr. Sim. E eu acho que o mais importante é você apoiar aquilo que ele gosta e dar o incentivo certo para ele. Entendi, ó. Que demais, e eu realmente gostaria de ver mais um Massa aí no automobilismo. Isso seria bem divertido, e principalmente para carregar o legado, né? Toda essa parte. Mas como é que você se sente como pai em Muito ver mais tudo isso difícil, acontecer? é muito mais fácil ser piloto do que ser pai de piloto, viu? Putz, você fica, sei lá, acontece alguma coisa aqui dentro que, meu, você fica pensando, pô, tomara que ele não entre num acidente, tomara que não aconteça nada sério. Então acho que o pensamento é esse, né? Que ele esteja protegido dentro do carro e que nada, né, sério aconteça com ele. Mas é legal, né? Você vê que, tipo assim, pô, a alegria dele de fazer aquilo e gostar e curtir, né? Não só, né, numa corrida, né? Mas também numa diversão. Há 2 dias atrás a gente fez um evento junto para Richard Mille lá em Abu Dhabi. A gente andou de kart junto com o Leclerc, isso eu achei muito legal. Junto com o Mutaz, que é o maior vencedor de salto em altura, sem vara, né? Que ele também é da Richard Mille, com o Marc Cavendish, que é um dos maiores ciclistas do Tour de France. Então, agora para o segundo quadro, o Pit Stop do Grid. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Felipe, né? Porque muita gente conhece a carreira dele, claro. Foi e é um dos maiores pilotos brasileiros aí da história, então é muito importante a gente saber um pouquinho mais sobre ele. Então eu queria saber, Felipe, primeiramente, quais são aí vamos dizer, hobbies? Vamos começar com isso. Tirando o automobilismo, quais hoje são os seus hobbies? O que você gosta de fazer fora das pistas? Bom, primeiro eu adoro estar com a minha família, né? Não só em casa, mas viajar e estar junto, em família. A gente sempre, quando eu corria de Fórmula 1, eu sempre conseguia dividir um pouco a minha família para ir nas corridas. Tipo, ia a corrida na Europa, aí às vezes ia Rafa, o Pipo. Corrida no Japão, China, tal, Austrália, às vezes ia o Dudu, meu irmão. Uhum. E meus pais também, dividido, né, dependendo das corridas. Então eu sempre tive, assim, um carinho muito grande de estar junto em família. Porque aí você sabe que, pô, você entra na pista, mas tá tudo certo, a tua família tá lá te seguindo, em geral. Então, sempre fui muito próximo, assim, da minha família. Eu sempre gostei muito de esporte. Adoro jogar bola, sou um torcedor também de futebol, né, do São Paulo, mas também
de outros times na Europa, Champions League. Eu torcia muito pro Milan, Legal. na época boa, né, do Milan, na época que tava, o Milan parecia o Brasil, né, tava o Kaká, o Dida, o Pato, o Serginho, o Cafu jogou no Milan, aí de repente, teve uma época que o Milan contratou o Ronaldo, Fenômeno, Ronaldinho, Pato e Kaká, que é esse quarteto mágico. Caramba! Cara, eu era apaixonado pelo Milan, tava sempre acompanhando os jogos, ia lá em Milão, né, assistir. Então sempre tive um carinho muito grande pelo futebol, além de falar de seleção brasileira. Com certeza. Inclusive, sempre gostei de jogar e hoje em dia eu jogo muito menos, né, futebol, porque acho que com a idade, né, a chance de se machucar é muito maior. Né? Com certeza. Calma aí, não tenta, não força muito. E teve uma época até que, quando o Schumacher tava, ele era viciado em futebol, a gente jogava futebol, você acredita? Toda quinta-feira antes de uma corrida de Fórmula 1. Ah, legal. A gente jogava futebol num estádio, na cidade que a gente tava, a Ferrari organizava um estádio, a gente jogava, e com um engenheiro da Ferrari, engenheiro na época que era Toro Rosso, que hoje é a Vicarb, né, que é a AlphaTauri Vicarb, e a gente organizava esse jogo de futebol todo final, imagina, um piloto se machucar, cara. A gente arriscava que você não tem ideia. E aí, então sempre gostei, mas hoje em dia, acho que pelo chance de se machucar muito mais fácil, né, com a idade, no final, eu comecei a jogar tênis e jogo tênis umas 2 vezes por semana, adoro. Sempre fui muito voltado ao esporte. Tênis é um pouquinho mais calmo do que futebol, menos chance de se machucar, né? E, mas que história legal, essa eu não sabia, essa vai ficar na memória da Ferrari, que demais. E olha, você é um cara muito ligado à culinária, né? Então, queria saber... Por sinal, eu tô te devendo um almoço ou jantar, hein, meu? Não esqueci, viu? É o dia que você não acha chamar... que eu esqueci, não. Viu? É sério, o dia que você chamar, eu bloqueio toda a minha agenda e falo, não, o que tiver, ó, tira ou remarco. Porque ia ser demais, e vai ser, eu ainda tô aguardando, hein, não esqueci. Pode ficar tranquilo. Mas então, quais são hoje os seus pratos preferidos e tem alguma história de algum prato muito exótico que você prato comeu? Preferido é difícil, né? Eu sou muito fácil, assim, de culinária, assim, né? Sim. Eu como tudo, eu gosto de comer, logicamente, pra mim, comida italiana tá certo. é algo que, ainda mais na Itália, né? Onde você vai, você come bem. Em qualquer lugar, qualquer esquininha, você sai de lá feliz, né? Porque prato, né, italiano é espetacular. Mas eu gosto de comida japonesa, eu gosto de comida chinesa, eu gosto de comida árabe, asiática, brasileira, o que for. Então eu sou muito fácil, assim. E eu sempre, assim, gostei de culinária, né? E sempre gostei de conhecer restaurantes novos no mundo, né? Pô, eu tive a chance de ir para tantos países diferentes do mundo e sempre tive essa vontade, assim, de ir em restaurante legal, de conhecer e experimentar pratos novos também. E aí, quando eu tava no momento de voltar pro Brasil, eu falei assim, pô, eu queria abrir um restaurante em São Paulo, né, cara? Mas eu queria talvez abrir alguma coisa um pouco diferente. Então eu tive a vontade de abrir o Beef Bar, que é um restaurante que tem em Mônaco, eu ia toda hora, que era lá da minha casa. Legal. Né, e resolvi, eu entendi que aquele restaurante poderia funcionar muito bem aqui no Brasil. Claro. E, cara, foi um grande sucesso. A gente montou aqui, a gente já tem o Beef Bar há 5 anos. E é um grande sucesso. Depois a gente abriu o chinês, que é do mesmo grupo. Asiático, né? Chinês, super bacana, lindo o lugar dentro, luxuoso a comida. Então, no final, cara, eu sempre tive assim, um pouco de vontade de montar restaurante aqui no Brasil, algo um pouco diferente, não da culinária que a gente está acostumado aqui, trazer coisas novas para os brasileiros aqui também. Ah, maravilhoso. E assim, qual foi a comida mais assim exótica que você comeu? Difícil, eu não lembro agora, pra falar a verdade, mas eu já experimentei de tudo. O que eu acho, tipo assim, eu gosto até de pimenta, mas pouca pimenta, né? Mas eu já experimentei, tipo assim, na Malásia, cara, uns pratos que tinha... Não é que tinha pimenta, cara, era impossível de comer. Então talvez... legal. Talvez foi algumas experiências que eu tive que, tipo assim, cara, lógico que eu não gostei, mas experimentei. É o importante, é experimentar. Então agora, para uma coisa que eu queria muito te perguntar, dicas de churrasco do Felipe Massa, né? Como um bom brasileiro, queria algumas dicas, porque pouca gente, eu falo isso muito, mas quem pilota a churrasqueira em casa sou eu, então eu tô anotando tudo. Você?
Isso. Jura? Eu Caramba, faço. meu, boa. É sério, é Caramba. verdade. Meu pai pode até confirmar, minha mãe brincou que assim, eles já fizeram mais churrasco comigo do que desde que eles se mudaram em casa Caramba, parabéns, sozinhos. hein, meu. Eu agradeço, eu adoro fazer Que carne, então legal. tô anotando e sempre novas dicas são agradecidas. Então, dicas de churrasco do Felipe Massa. Nossa, cara. Na verdade, eu não tenho muito o que te falar, né? Eu gosto de qualquer coisa, né? Você inventar, botar carne, frango, fígado eu não gosto, não, pra falar a verdade. Tá certo. Não Também gosto não nem é um pouco. um gosto meu. Mas também, até churrasco de peixe, qualquer coisa, cara. Pra mim, eu até prefiro que você invente e me chame pra experimentar, que é mais fácil. Vai ser um prazer. Vamos marcar um dia aí pra, sei lá. Eu quero a sua avaliação, porque Boa. eu gosto que as pessoas digam que tá bom. Eu não Exato. julgo porque eu amo carne. Sim, Então, eu também. qualquer coisa que eu faço ali tá ótimo. Também. Perfeito. E eu agradeço aí pelo choque, porque muita gente fala, Caramba, você é parabéns. criança. Eu Gostei. eu Legal. agradeço demais. E gosto de filmes, séries, assiste bastante. Eu gosto, eu não sou assim, você falar assim, ah, cara, qual é o ator que você mais gosta? Eu não lembro assim direito o nome da sei. galera. Lógico que tem atores onde a gente sabe, né? Então, Mas qual filme? eu adoro série. Hoje em dia eu prefiro muito mais série do que Legal. filme, né? E tem várias, cara. Cada hora a gente escolhe uma pra assistir. Mas eu lembro que, tipo assim, eu comecei a assistir série antigamente quando começou a lançar as séries e eu era apaixonado pelo 24 Horas. Quando eu tava ainda no começo da minha carreira na Ferrari, por exemplo, eu levava o CDzinho, de DVD e assistia, né, nas viagens. Então, tipo assim, eu sempre fui muito ligado, assim, e gosto muito mais de série do que logicamente, filme também, mas eu sempre tenho, assim, um carinho maior por séries. Tá assistindo alguma coisa aí recentemente? Não, agora... O que eu assisti, cara? Não lembro agora o que eu assisti. Ultimamente eu não tive muito tempo pra ver, pra falar a Entendi. verdade. Você tem alguma recomendação aí de filme, de série, de música? Vamos colocar assim. Cara, eu gosto de música brasileira, gosto de música gringa, gosto de rock também, né? Legal. Agora eu não lembro, cara, direito o nome das músicas, então eu sou muito ruim pra falar a verdade. Se Não preocupa, não. não sou um bom exemplo pra te passar, pra falar a verdade. Tô falando sério, Se mano. preocupa não, porque eu não tenho um gosto muito usual. Mas eu aí. gosto de música sertaneja, eu gosto de música pop, eu gosto de rock também, por Legal. exemplo, fiquei muito Adoro amigo rock. do Eric Clapton. E ele, demais. já foi assistir show deles. Agora, por sinal, fui assistir aqui no Morumbi, o show do Oasis, né, que também é muito bacana, que foi legal. E então, cara, eu tenho assim um carinho, mas não a experiência Entendi. grande, entendeu? Entendi, perfeito. Não, mas é sempre interessante pra gente entender um pouquinho mais. E olha aqui, também queria te perguntar, como é para o seu ambiente da TMG hoje? Como é que é esse ambiente de equipe? Já que você é companheiro vizinho de boxe do Suzuki. Cara, eu acho que por um lado é muito bacana, né? Porque a gente cria um relacionamento, né, com a equipe, com os mecânicos, com os engenheiros, com o Thiago, que é o dono da equipe, Thiago Meneghel, que além de ser dono da equipe, é um grande amigo que eu tenho. E tenho o maior prazer em trabalhar com ele. É um cara que é do automobilismo, é um cara que vira à noite para inventar e para achar um problema ou uma evolução que precisa, né, no carro. Então eu tenho o maior prazer em trabalhar com uma pessoa assim, né? Não só ele, mas como todos os engenheiros que fazem parte ali da equipe, os mecânicos, você acaba criando um relacionamento tão próximo e tão bom, né, que tipo assim, não te dá nenhuma vontade de trocar de equipe, né? E sim de continuar essa evolução. Então, o Thiago, a gente tá junto já há 3 temporadas, vamos pra 4ª ano que vem. Então, cara, é sem dúvida uma equipe que eu tenho o maior carinho em fazer parte, pela família que virou, né, a TMG, e não só na Stock Car, mas você vê que, pô, na Fórmula 4 é a equipe que mais vence. Você olhar em outras categorias, que ele faz pouco, né? O Thiago é muito voltado para Stock Car, né, hoje em dia. Mas você vê que
a performance está em qualquer tipo de categoria que ele faz, qualquer tipo de carro que ele trabalha. Fenomenal. E, assim, tem alguma história que você conta pouco de boxe ou alguma coisa assim, algo engraçado, alguma história, tipo, secundária? Tem muitas histórias, né, cara? Tem Então, histórias da conte Fórmula aí, 1, quero tem ouvir. história... por exemplo, uma história legal é na minha última corrida de Fórmula 1 com a Williams. Legal. Eu não sabia, né, mas eles pegaram o Pipo, que na época devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos. Eles pegaram o Pipo, vestiram ele com o macacão da Williams, até porque na hora que você estava indo para o grid, todos os mecânicos, né, que trabalhavam para o pit stop estavam vestidos de macacão. Então eles fizeram o macacão para o Pipo, aí puseram o Pipo. A hora que eu tava saindo do box, eu entrei no box, entrei no carro, tal, para ir pro grid, dar aquelas voltinhas para ir pro grid. A hora que eu tava saindo do box, eles chamaram o Pipo para fazer o Pipo ser o mecânico principal, me mandando, né, eu sair do box. Que demais. Então essa foi uma cena muito legal que eu tenho o maior carinho e isso mostra, né, a conexão que você tem com a equipe e a equipe fazer parte em qualquer momento da situação, até como família também, né? E Sim. Não só eu, como o Pipo lembra muito bem dessa cena, que foi a minha última corrida em Abu Dhabi em 2017. Demais. Pô, muito legal. E assim, agora é uma dúvida minha, mas eu lembro do carro da Martini, que hoje é uma das pinturas mais icônicas do automobilismo. Então, eu lembro que trocaram o Martini por massa. Exato, por massa. Então, como é que foi essa história? E na verdade eu tenho esse carro. Caramba, tenho esse carro, tenho. Nossa. Esse carro eu ganhei de presente da Williams. Demais. Que é o carro na verdade, foi o carro de 2016, na minha última corrida no Brasil, pela Williams, e eles puseram, né, em vez do Martini, escrito Massa, no logo da Martini, e logicamente depois eu resolvi fazer mais um ano, porque o Rosberg aposentou, e aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu, né, na Fórmula 1, e eu resolvi correr mais um ano. A Williams me chamou se eu poderia fazer outro ano, eu fiz. Claro. Mas esse carro eu tenho, esse carro escrito Massa. Então, e nunca mais fizeram isso, então é algo bem especial. Como é que foi a sua reação ao ver a pintura? Foi sensacional, né? Foi muito bacana e isso mostra o carinho, né, que a equipe, junto com patrocinadores, tinham comigo, né? Então, pra mim, foi aquela corrida que eu acabei batendo, aquela corrida que eu saí andando no paddock, todo mundo batendo palma, não só equipes onde eu corri, mas equipes que eu também não corri, né? Como Mercedes, por exemplo, Red Bull. Então, cara, pra mim, acho que a gente só tem a agradecer, né, por tudo aquilo que aconteceu. Demais, hein? História muito legal, porque eu sabia da pintura, mas não sabia de toda essa história. Então, muito obrigado. Mais conhecimento pra mim. Eu vou dizer, é uma das minhas pinturas mais... não só mais icônicas do automobilismo, mas uma das minhas preferidas, assim. Minha que também. Eu amei toda essa homenagem. Não só do Massa, mas a da Martini em geral. Sim. Hoje você pergunta, muito foi de automobilismo, coloca como uma das principais da história. E agora eu queria te perguntar, assim, qual um país que você teve a oportunidade de visitar, um que você nunca mais iria e um que você completamente se apaixonou? Tem vários, né? Eu sou muito apaixonado, assim, por Miami, vou sempre, tenho até um apartamento lá. Então, legal. Sempre quando a gente pode, a gente vai para Miami. Agora, dos Estados Unidos também, mas Miami é um lugar que eu mais gosto de ir, desde os Estados Unidos. Tem tantos outros países que eu conheci pela Fórmula 1, como, por exemplo, a Austrália, é sensacional, é um país maravilhoso, muito longe, né? O problema não é nem só a distância para você chegar lá, o problema é a diferença de fuso horário, né? Porque acho que tem 14 horas diferentes de fuso horário, muito longe para o Brasil, mas é um país maravilhoso. Melbourne, Sydney eu fui também, é um lugar que, tipo, eu sempre tive um grande carinho em estar presente, né? Como outros países onde eu adorei, que eu conheci através da Fórmula 1, que é Dubai, que é Abu Dhabi, né? Dubai é bem perto um do outro. Dubai é um lugar muito legal Abu Dhabi também, mas Dubai é maior, né? Dubai
Pô, é um país que eu tenho sempre o maior carinho de ir, com a minha família também, a gente acabei de chegar de lá. É. E é uma... Cara, tem tudo pra fazer, né? Tem tudo, tudo. Então, acho que é um grande lugar pra conhecer. Canadá eu gostei também. O Canadá Tiveram muitos países legais. Alguns países onde, tipo assim, não foi muito bacana. Por exemplo, a Índia eu fui conhecer, eu corri lá, foi interessante. Mas não é um país assim que, né, você tem assim a maior vontade de estar presente toda hora, né? Então, mas, cara, eu acho que a experiência que você tem na Fórmula 1, né, de conhecer lugares novos é sensacional. Fenomenal, muito obrigado aí pelas histórias. Então vamos para o próximo quadro, agora o Acelera ou Freia. Eu vou falar aqui algumas frases, você tem que me falar se você concorda, acelera, ou se você discorda, Fala acelera ou freia? Isso. Tá bom. E você pode, dependendo se tiver condições, você pode falar acelera e freio, ou né, neutro. Você pode falar o que você quiser, mas acelera ou freia. Então, vamos lá. Primeiramente, o piloto moderno precisa ser mais estrategista do que agressivo. Freio. Freia, por quê? Porque eu acho que, cara, a agressividade às vezes ajuda muito o piloto na Fórmula 1. Entendi. Pode te atrapalhar. Mas eu acho que é melhor um piloto ser agressivo e melhorar pro outro lado do que o piloto ser só estrategista e faltar agressividade. Então eu acho que talvez a agressividade você consegue trabalhar muito mais. O Verstappen é um exemplo. O Verstappen é um piloto muito agressivo no começo. Com certeza. E o que ele evoluiu é impressionante com o tempo, né, na carreira dele. Perfeito. E agora para a próxima, pneus novos. Quem se adapta primeiro tem a primeira vitória garantida. Que vai trocar o fornecedor de pneus, né? Eu não entendi a pergunta, fala de novo. Aqui, ó. Quando tem pneus novos, quem se adapta primeiro tem a primeira vitória garantida. Acelera. Entendido. Perfeito. Esqueci de perguntar também, se tem não sei se é a vitória, mas talvez a melhor volta, né? Sim. Se você conseguir se adaptar bem ao pneu. Entendi. Esqueci de explicar também os porquês também. Sempre esqueço os porquês. Perfeito. Então, para a próxima, pilotar no Brasil é mais desafiador emocionalmente do que pilotar na Europa. Acelera. Com certeza a emoção bate forte. Se você conseguir trazer a emoção e a torcida e a energia da torcida para dentro de você na maneira certa, te traz, sem dúvida, uma performance a mais. Eu imagino para você, Mas se você levar isso como pressão, aí acabou. Te traz um grande problema. Com certeza. Aqui, ó. A experiência pesa mais do que a juventude em categorias de alto nível. Eu acho que neutro. Os dois lados funcionam. Entendi. Eu acho que só a experiência não é suficiente. Sim, às vezes os dois lados juntos, talvez você consegue aquilo que você precisa. Perfeito. E para última, o público brasileiro é o mais apaixonado por automobilismo no mundo? Cara, eu acho que pro brasileiro, sim, né? A gente chega aqui, a emoção que o brasileiro tem, né, com o público torcendo por você é algo impressionante. E vários pilotos falam que o Brasil é bem mais quente. Agora, existem públicos apaixonados, existem públicos muito apaixonados, como por exemplo, italiano, como por exemplo, japonês. Cara, existem públicos onde, cara, você não acredita o que essas pessoas fazem pela paixão que eles têm. Com certeza. Acho que o público mais incríveis de estar presente e ver o que eles fazem é o japonês, porque, cara, os caras se vestem de piloto, os caras, te dão coisas e aparecem com coisas onde você nunca viu, né, na história. Então, acho que o mais diferente, logicamente todos são apaixonados, mas o mais diferente, pra mim, é o japonês. Muito legal. Antes da gente ir pro próximo quadro, eu tenho duas mini perguntas. Como é que é a experiência de receber presentes dos fãs, né? O que você faz com esses presentes e tudo? E quais os mais legais que você recebeu? Sensacional. Eu tenho um pequeno museu, né, dentro da minha casa e eu guardo tudo, né? Tudo aquilo que eu ganho de presente, tem um estoque guardado. Cara, é sensacional ver o carinho que essas pessoas têm por você, né, e a vontade de estar presente para te dar um presente, cara, para te dar um abraço. Então, cara, o que eu já recebi de presentes, né,
como por exemplo do japonês, os caras fazem um chapéu, um capacetinho com a asinha, né, montada, aí você puxa a Legal. cordinha, você abre e fecha o DRS aqui em cima. Você não tem ideia, cara. É cada presente que você não acredita e é um carinho muito grande. Demais. Qual foi um que te marcou, assim, que você lembra muito vivamente? Cara, tem vários presentes incríveis assim, né? Eu acho que talvez, logicamente, presente das equipes, como um carro, por exemplo, que eu ganhei da Williams, Ah, eu ganhei da Sauber, da Ferrari também. Cara, são coisas onde você ganha, e de fãs, cara. Cara, qualquer presente é especial. Às vezes o cara vem com sim. uma camiseta pra te dar, às vezes o cara vem com alguma coisa, uma foto pra te dar, às vezes o cara vem com alguma coisa que você não imagina o que é, só que tem um significado tão importante que, cara, é exatamente igual ao você ganhar um carro, por exemplo, de uma equipe, entendeu? Ah, que fenomenal. E agora, para a próxima pergunta, antes da gente ir para o próximo quadro, você comentou do Verstappen agora há pouco. Eu queria saber qual a sua opinião dele e também dessa temporada da Fórmula 1 em 2025, com o Norris sendo campeão. Qual a sua opinião sobre o Verstappen como piloto e aí agora dessa última temporada? Cara, pra mim o Verstappen é um fenômeno. Pra mim o Verstappen é um piloto que eu acompanhei muito a carreira dele, principalmente na Fórmula 1, até porque ele correu muito pouco antes de chegar na Fórmula 1, mas eu acompanhei muito a carreira dele na Fórmula 1, viu como ele chegou com 17 anos de idade, onde a velocidade já era algo incrível que ele tinha, mas talvez a falta de experiência e a agressividade atrapalhava ele em algumas situações. Sim. Né? Como ele evoluiu, quanto ele cresceu como piloto, ele se tornou hoje em dia para mim o piloto mais incrível, né, da Fórmula 1. Pode ser comparado a Ayrton Senna, pode ser comparado sem dúvida também a Schumacher, a Hamilton, a Fangio, Schumacher com certeza. ou a quem seja, né? Então, para mim, o que ele fez esse ano com um carro inferior, né, foi um exemplo para qualquer um. A né? retomada que ele deu Então, no meio da temporada logicamente, se você falar assim, não, pô, mas o Lando ganhou, você tava torcendo para quem? Quem você acha que merecia? Talvez como merecimento, o Verstappen merecia mais. com certeza. Mas, cara, é bacana ver o Lando, a história do Lando é muito legal também, né? Como ele começou, a carreira que ele teve na Fórmula 1, a evolução que ele teve também. Então, com certeza é um piloto que merece o título, sem dúvida. Também. Sim. Os dois pilotos mereceram muito. O Verstappen eu acho que merecia mais o campeonato por causa de toda a recuperação que ele teve ali a partir do meio da temporada. Aquilo foi impressionante. Eu concordo 100%. Eu acho que talvez o Verstappen merecia um pouco mais o título. Com certeza. Mas eu acho que ninguém foi contra, na minha opinião, né, o título do Lando Norris. E não teve nenhuma falta de credibilidade aí, não tem nenhuma falta de credibilidade pro Norris, ele também merecia muito ganhar esse título, mas o Verstappen merecia um pouco mais, mas não tira que o Norris também merecia esse título. A gente pensa igual, então. Exatamente. Eu agradeço, não, isso é um elogio, eu achava, com certeza, aí eu iria concordar, mas você fala, a gente pensa igual, eu concordar, obrigado, né, porque isso, elogio. Muito obrigado, de verdade. E agora vamos para o próximo quadro, que agora estamos falando com um investidor, agora vamos para o Investe ou Passa, oferecimento Shark Tank School. Eu vou dar algumas ideias de investimento e você tem que me falar se você investiria ou se você passaria, beleza? E também os porquês, obviamente. E agora, primeiramente, uma escola de pilotagem voltada a jovens de comunidades periféricas com bolsa, vai. Investiria, lógico. Sensacional. Ideia espetacular. Realmente a gente precisa disso urgente no Brasil, porque o Brasil é um celeiro de talentos, a gente só precisa aproveitar um pouquinho mais. Exato, eu acho que se tiver empresas interessadas em investir no automobilismo, ajuda muita gente. A gente precisa de mais. Quanto mais empresas entrarem no automobilismo, melhor, porque a gente vê pilotos como você saindo do Brasil, né? Um celeiro de talentos. Aqui, ó. Um reality show de pilotos brasileiros tentando uma vaga em categorias internacionais. Então, tipo um Drive to Survive, mas com só pilotos brasileiros. Legal, bacana. Acho que se funcionar e você tiver a chance de levar um piloto desse vencedor para correr em categorias importantes, né, base, sem dúvida, muito legal. Demais. E agora, para o próximo, aplicativos de experiências de fã, simulação de corrida, meet and greet com os pilotos, para quem ama de verdade o automobilismo.
Do que é? Como que é a pergunta? Não entendi. É, tipo, é um aplicativo com experiências exclusivas para aqueles fãs de verdade. Então, conhecer os pilotos, simulação de corrida, experiência nos boxes e tudo Ah, muito mais. legal. Legal também, bacana, porque no final são coisas onde o Drive to Survive trouxe À tona. algo onde não era normal os fãs acompanharem do piloto. Como que o piloto é sem capacete? O que ele gosta de fazer? Como que é o Exato. trabalho dele atrás, né, na equipe? Quem é a pessoa que ele mais gosta? Quem é a pessoa que ele mais segue? Que ele mais curte? Que ele mais dá valor? O trabalho por trás, na minha opinião, é muito legal. Então, sem dúvida, bacana. Eu comecei o canal assim, com essa proposta de mostrar o piloto por trás do capacete. Sem o capacete, né? Como ele é sem o capacete estando dentro do carro, porque isso é onde as pessoas acompanham, né, na televisão ou em geral. Com certeza. Porque o pessoal já vê na corrida, mas o legal é ver ele por fora das pistas. Exato. Tipo, ou jogando golfe, ou cozinhando, né, o Yuki Tsunoda também vai poder abrir o restaurante dele, né? Eu achei muito engraçado a entrevista que ele deu. Todos os pilotos falando, o sonho deles é ganhar o campeonato. O do Yuki, abrir meu restaurante. Eu rachei o bico quando eu vi isso, porque... Que legal. Foi muito legal de ver realmente um piloto com sonhos diferentes. Sim. E agora para a última investida, um negócio de restauração de carros clássicos de corrida. Fórmula antiga, carros históricos, só que 100% brasileiro. Eu sou apaixonado. Restauração de carro clássico, né, de carro antigo. Adoro carro antigo, adoro carro em geral, né, tanto moderno como antigo em geral. Então eu acho que seria muito legal, muito bacana. E eu tenho logicamente não uma experiência muito grande com um carro clássico, mas eu gosto de acompanhar e ter um pouco mais de experiência daquilo que aconteceu, não só no mundo de hoje, mas no passado também. Entendi, realmente. Eu gosto muito dos carros clássicos, então seria muito legal ver mais deles em estados. Vai voltar à sua glória antiga, eu gostaria muito de ver isso. Então, agora vamos para o próximo quadro, negócios que aceleram oferecimento, Dinastia Aceleradora. Aqui a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo. Então, pra gente começar, queria saber de onde que veio a ideia de abrir os seus restaurantes? Cara, a ideia veio tipo do prazer que eu tinha de conhecer restaurantes, né, e restaurantes novos no mundo inteiro, nas corridas de Fórmula 1 também, nos lugares que eu ia. Então eu sempre tive assim uma vontade assim de conhecer restaurantes diferentes, novos. Sim. E eu sempre pensei, cara, seria legal um dia ter o meu restaurante, né? Ter algo onde, tipo assim, eu consiga talvez trazer alguma coisa pro Brasil um pouquinho diferente, né? Não que a carne seja diferente no Brasil, até porque a gente tem muitas carnes brasileiras no Beef Bar, mas eu acho que o jeito, né, de você servir pratos divididos, street food, o jeito de você, né, ter um restaurante, né, com um lugar, um ambiente bacana onde as pessoas querem estar, eu acho que isso é uma ideia que eu tinha há muito tempo, e depois que eu encerrei a minha carreira na Fórmula 1 foi quando eu fui atrás de fazer. Muito legal. Assim, hoje como você vê a sua presença como marca dentro e fora das pistas? Cara, eu sempre tento ser aquilo que eu sou, né? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou. Por exemplo, até mídia social, né? Eu sempre tento postar aquilo que eu gosto, né? Aquilo que eu sou, o jeito que eu sou. Eu acho que a gente tem tantas situações hoje na mídia social que às vezes as pessoas não são elas, né? Naquilo que eles estão mostrando e naquilo que eles estão fazendo. Então eu tento sempre mostrar aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou, né? E passar aquilo que eu respeito também, né, para as pessoas. Eu acho que a imagem é a mesma coisa, né? Eu sempre tento... eu tenho um carinho tão grande por empresas que acreditam em mim ou que acreditaram em mim, né? Sim. No passado, como eu disse, eu passei anos e anos onde todos os dias da minha vida eu pensava como é que eu vou arrumar patrocínio, né? Então, o respeito que eu tenho por empresas que acreditam no seu talento e pagam para estar junto com você é muito importante. E até hoje. Hoje, pô, existem patrocinadores que estão comigo há muitos anos, né? Como a Richer Mille, por exemplo, comecei com eles em 2004, sou embaixador até hoje, né, deles. E ninguém sabia o que era a Richer Mille na época, né? Então, isso mostra o quanto, como outros patrocínios que já estão comigo há muitos anos, né? Tokyo Marine, 4 anos, a Betano, 3 anos,
né, a Lubrax, né, desde que eu entrei na Stock Car, é o meu patrocinador 2021. principal, né, não só aqui, mas também estavam presentes comigo na Williams, que era a Petrobras na época. Então, no final, cara, eu acho que esse carinho, assim, que a gente tem com as empresas, né, que acreditam em você e querem te ver como membro da empresa, eu acho que isso é muito importante e eu tenho um respeito e um valor muito grande para isso. Maravilhoso, de verdade. É muito legal de ver essas empresas ainda com vocês, sempre te apoiando. E falando de empresas e marcas, hoje tem alguns além desses que você citou com você, e também quem você escolhe, quem entra para o seu time e quem você não assina? De quê? De, tipo, patrocínio, esse tipo de Ah, coisa. cara, eu acho que pra gente ir atrás de uma empresa, ou conversar com uma empresa, é porque você tem um interesse, né? Senão, Entendi. agradece, né? Lógico que não tenho esse interesse. Por exemplo, talvez fazer coisas assim, pô, o cara tá te chamando pra você fazer uma coisa, um trabalho único. Eu não sou muito a favor, eu acho que eu sou muito mais a favor de um trabalho a longo do que um trabalho. Cara, o cara quer te pagar pra você ir num um evento, ou quer só pra ser uma coisa única, pequena. Eu faço muito pouco isso, né? Porque eu acho que eu prefiro sempre me juntar a coisas mais longas, Sim. onde você tem um trabalho muito mais completo com essa empresa. Então, pelo menos é o jeito que a gente sempre trabalha. Maravilhoso. E hoje, além dos que você citou, tem mais algum parceiro aí que você gostaria de falar? Tem muitos, né? No final, né, todos os meus parceiros estão aqui, né? Que é a Vulcan, que é uma empresa também de tecnologia que a gente começou esse ano. Legal. Já renovou para o ano que vem também, tenho certeza que vai ser um Demais. trabalho aí a longo, né? E muito legal de participar também. E oportunidades novas, com certeza, que podem aparecer, né? E que é o maior carinho fazer parte de qualquer um que acredita no seu talento. E querem estar junto, né, na mesma família. Maravilhoso. E ó, existe algum projeto especial ou expansão de negócio que você estudará nos próximos anos ou que você gostaria de participar? Bom, o que eu estou estudando agora, né, que a gente está entrando, que eu nunca imaginei que iria acontecer comigo, é num time de futebol. Né, a gente, através de um fundo muito profissional, que é a Outfield, que na verdade é o fundo que comprou o Curitiba há um tempo atrás. Legal. Curitiba estava na Série B, está passando para a Série A agora, venceram o campeonato da Série B. E aí esse fundo foi atrás de um time para comprar fora do Brasil, né? Foram para a Espanha, foram para Portugal e acharam um time que é o Le Mans, dentro do autódromo de Le Mans. Caramba, hein? E eles compraram, o fundo comprou o time inteiro, 100%, Nossa. 99% do fundo. E eu entrei junto, através do Georgios da Oakberry, meu grande irmão. Ele ficou maluco por essa ideia. Ele que veio me introduzir essa ideia, né? Logicamente me apresentando para o fundo, o Pedro, Bruno, tantas pessoas que fazem parte desse fundo, né? E fazem um trabalho maravilhoso. E aí o Georgios teve uma ideia de levar nomes diferentes, né, famosos, do que é relativo ao esporte, não do futebol, como eu, por exemplo, como o Djokovic, do tênis, e como o Magnussen também, da Fórmula 1. Que legal. Então, no final, é algo que a gente entrou agora e o time estava na Série C o ano passado, esse ano está na Série B, quarto no campeonato da Série B. Uau. É bem possível até que o time possa virar a passar para a Série A num período curto aí. Olha isso. Então, estamos nessa batalha, nesse trabalho, e é muito legal fazer parte disso. Que demais. E, olha, como você enxerga aí o crescimento da popularidade do automobilismo, né? Porque agora tá vindo muito à tona, principalmente por esse reentendimento que o público tá tendo, né? Dos mais jovens, principalmente com séries como o Drive to Survive e a disseminação dessa cultura de carros, e como você enxerga o futuro dele. Sensacional. Eu acho que o que as séries trouxe para o esporte, principalmente, né, a Fórmula 1, é algo excepcional que com certeza conseguiu trazer muitos novos fãs para o automobilismo. Sim. Crianças, meninas, meninos, até tipo adultos, né, que não tinham um encanto assim com a Fórmula 1,
países diferentes, como o americano hoje em dia ficou viciado na Fórmula 1 e não era. Com certeza. Então, no final, eu acho que essas séries trouxe muito pro automobilismo, pro esporte em geral, né? Mas eu acho que principalmente para a Fórmula 1 foi talvez o mais importante que aconteceu para fazer a Fórmula 1 crescer tanto igual cresceu nos últimos anos. Com certeza, e eu gostaria de ver mais, porque é muito legal de ver esse novo público sendo introduzido à magia da Fórmula 1. E além dos negócios que você citou aqui, quais outros negócios você faz parte, né? Tipo os restaurantes que são seus, tem mais algum negócio assim que você faz parte? Sou sócio da Oakberry, eu entrei já há muitos anos, né? Como sócio do grupo, através dos Georgios também, e então já fazem acho que uns 7 anos que eu faço parte da Oakberry, e é um grande prazer ver uma empresa, o quanto a empresa evoluiu, cresceu. Sim. Hoje em dia, o faturamento da Oakberry é 80% fora do Brasil e 20% no Brasil. Então isso, cara, para mim é sensacional. Em trazer também, né, a gente tá, comidas healthy food, né, porque a gente consegue levar, né, através de uma fruta brasileira, que é o açaí, né, num conceito completamente diferente para todo mundo. Então, para mim, é um grande prazer fazer parte desse projeto aí, dessa história da Oakberry. Ai, que demais. E olha, pode ter certeza que 10% do faturamento do Brasil é só meu pai. Seu pai. Meu pai, ele toma muito açaí, então pode ter certeza que 10% disso é ele. Não, mas brincadeiras à parte, ele realmente consome muito açaí, em uma frequência assim absurda também, né? Então, agora vamos para o último quadro aí do nosso podcast, o Última Volta Subindo ao Pódio. E olha, aqui hoje a gente tem umas perguntas mais, vamos dizer, especiais. Então, primeiramente, se você pudesse deixar um legado não só como piloto, mas como referência para jovens que querem correr, qual legado seria? Humildade, eu acho que dedicação, humildade. Isso, na verdade, te traz muita coisa, né? Se você ser humilde e se você for determinado, você consegue passar por cima de coisas onde até parecem impossíveis, mas nada é impossível. Com certeza. Meu pai me ensinou muito a ser humilde a todos os momentos e, com certeza, quando eu receber um não, é sempre manter a cabeça pra cima. Mas não é o seu pai que tem que... É você que tem que ser. Não, você mas que meu pai me ensinou o princípio. E você que tem que aprender a entender o jeito de levar para frente. O aprendizado e a educação é muito importante, mas aí depois cada um tem o seu jeito de ser. Então é importante que você entenda o jeito que você tem que ser para você passar para seus filhos também. Com certeza. Não, e a humildade eu aprendi bastante. E ser determinado, isso eu já sou naturalmente. Ele sabe muito bem do que eu tô falando. Boa. E agora, próxima pergunta. O que motiva o Felipe Massa hoje a continuar competindo em alto nível? O que te faz acordar empolgado para treinos e corridas hoje? Cara, é aquilo que você ama fazer, né? Eu acho que o que mais te traz a motivação é aquilo que você recebe dentro do automobilismo, como, por exemplo, o resultado. O resultado é aquilo que te faz criar e ter mais motivação. Se você estiver correndo e não tiver aquele resultado porque você está se sentindo importante, que você está trazendo algo a mais, eu não teria vontade de continuar correndo. E sim, tipo assim, porra, consegui, né, o resultado, consegui trazer alguma coisa a mais para a equipe, consegui, né, tipo, o carro que eu quero, consegui a vitória, consegui o pódio, consegui, né, eu acho que o resultado é aquilo que te faz ter mais motivação de continuar trabalhando duro. Entendi. Né? Então, isso é o que eu tenho, eu não entro no autódromo por estar no autódromo, eu entro no autódromo porque tem algo que é a competição e conseguir fazer aquilo que você sonha, que é, né, ser competitivo. Então, eu acho que isso é o que mais me traz a emoção de estar lá e continuar correndo, mesmo com uma certa idade já, que o tempo vai passando. Maravilhoso. E qual hoje é a maior lição que o automobilismo te ensinou aí ao longo da sua carreira? Cara, me ensinou muito, cara, mas eu acho que o que o automobilismo mais ensina é você manter a determinação, porque às vezes você tem um resultado... Talvez o automobilismo te dá muito mais dificuldade do que alegria, né? Você tem muito mais resultados no sentido, tipo assim, coisas que acontecem para você evoluir,
Sim. do que só a alegria para você celebrar. Então, acho que isso te traz muita determinação. Então, isso, sem dúvida, o automobilismo é um pouco é extremo comparando com talvez tantos outros esportes. Entendi. E o trabalho em equipe. Trabalho em equipe O trabalho com em certeza. equipe é sensacional, cara. É muito legal trabalhar em equipe, é muito legal saber que as pessoas que estão lá por trás são as pessoas que vão te dar o carro vencedor. Com certeza, né? São os engenheiros, os mecânicos, todo mundo fazendo aí a sua pequena parte para fazer o macro e você levantar o troféu em nome da equipe inteira no pódio. Acho que é isso a parte mais legal do automobilismo, né? Um esporte de um homem só. É isso aí. E agora, para a próxima, se você pudesse agradecer a uma pessoa por tudo que viveu no esporte, quem seria e por quê? Não tem uma pessoa. Não tem uma pessoa? Logicamente, a primeira pessoa é meu pai. Porque o meu pai foi fundamental na minha ajuda, né, como piloto, desde então, né? Mas não tem uma pessoa, né? Na verdade, tem a minha esposa, a minha mãe, o meu filho, o primeiro patrocinador que eu tive, o último que eu tive e talvez mais um que vai acontecer. Não tem, cara. Eu acho que tantas pessoas fazem parte, né, de agradecimento e de agradecer por aquilo a oportunidade que você teve. O primeiro cara que te deu a chance de você correr, por exemplo, o primeiro cara que me deu a chance de realizar um sonho que é andar de Fórmula 1 pela primeira vez na vida. Cara, são muitas pessoas que fazem parte da sua vida e da sua carreira e de agradecimento. Então, não tem só uma pessoa. Maravilhoso, de verdade, é sempre muito legal ouvir todo mundo, porque essa é a resposta que é legal, não tem só uma pessoa. Não. Então, por isso que eu faço essa pergunta, porque todo mundo fala várias, e é isso que eu acho mais legal. Agora, qual sonho dentro ou fora das pistas você ainda tem para realizar? Cara, cada momento aparece uma vontade diferente, né? Logicamente, eu tô na Stock Car para ser campeão, então tomara que eu consiga esse resultado na minha carreira até encerrar, né, o momento na Stock Car. Então esse é o meu foco nesse momento. E vamos continuar trabalhando duro para ver se isso acontece. Eu espero que aconteça de verdade, seria muito legal. Aí a entrevista final da temporada, Felipe Massa levantando o troféu. Isso é um sonho meu agora, né? E para a gente encerrar esse podcast, um conselho a todos que estão ouvindo, aos jovens, aos adultos, aos seus fãs, aos seus futuros fãs e a todos que estão assistindo. Primeiro, agradecer sempre o carinho, torcida, reconhecimento, né? E a alegria de fazer parte daquilo que você ama fazer. E acho que um conselho é sempre acreditar naquilo que você quer, naquilo que você sonha, que tudo é possível. Às vezes as coisas parecem difíceis e impossíveis na vida, mas nada é impossível, tudo é possível se você acreditar, ser dedicado, ser determinado, ser humilde e evoluir o talento que você tem. Tudo é possível em qualquer tipo de situação que você faça, não só como piloto, mas como apresentador, mas como repórter, mas como médico e qualquer tipo de situação. Perfeito. E obrigado, viu, pelo convite, pelo carinho, parabéns. Eu que agradeço, no caso. Pela sua determinação, pelo seu trabalho, pela sua evolução também, que eu fico muito feliz em acompanhar. Você é um cara que viu tudo, então eu que agradeço o seu tempo aqui conosco, que foi algo maravilhoso. E você é um cara que eu admiro demais em todas as ocasiões, então eu que tenho que te agradecer por ser aí um ídolo não só para mim, mas para muita gente aí do Brasil. Então, muito obrigado. Obrigado. E quando você acaba, como que você fala? Eu não acabei ainda. Ainda tem umas surpresinhas aqui pra você. Obrigado. Então, ó, primeiro... Eu tenho uma pra você também. Sério? Ó, tenho 2 bonés aqui que eu trouxe pra você e um carrinho. Que legal. Vai tocar. Nossa, que demais. Olha que legal, pessoal. Vai ficar aqui agora no meu estúdio, vai ficar comigo aqui. Também. Que legal. Adorei, então, muito... Nossa, que boné lindo. Esse eu vou usar, esse pode ter certeza, mas o carrinho eu adorei. Falando de carrinho, ó. Aqui eu te apresentei em nome da Usual Brinquedos, primeiramente. Adorei. O carrinho oficial do Yuri Turbo. Aí a gente tá com uma surpresa, então esse é o da Chevrolet, então é o seu carro, vai. Sim. Então,
próximo presente, em nome da Grifo Company, eu queria te presentear com o boné oficial do Yuri Turbo, aí, o bonézinho aqui, exclusivo para os convidados. Tá fechado, tá então fechado. Aproveita. Então vou mostrar. Abre aí. Se quiser usar, fica à vontade. Obrigado. Aqui, Legal. Pronto. Perfeito. E pro último presente, esse daqui pode abrir. Ó. Em nome da NB Steak, eu te presenteio com um jantar aí. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Então, aí a sacolinha pra você guardar os presentes. Adorei. Eu que agradeço. Não, e eu que adorei esse carrinho. É uma coisa fenomenal. E a quantidade de detalhes também eu achei incrível. Opa, caiu ali a sacolinha, mas tudo bem. E aí, quando você encerra, como que você fala? Peraí, eu tenho que agradecer aos patrocinadores então primeiro. agradece Calma, eu vou avisar. É importante, meu. Agradece aos patrocinadores aí, que você sempre tem que dar valor e carinho para eles. Com certeza. Que confiam em você. Então, muito obrigado primeiramente ao Shark Tank School e também à Dinastia Aceleradora pelo espaço, por tornar esse sonho desse podcast realidade. Queria muito agradecer a NB Steak, a Usual e também a Grifo Company pelos presentes maravilhosos, né? A Usual com carrinho, a Grifo Company com, né, que é super incrível, e também a NB Steak com o jantar para o convidado, que é sempre uma experiência magnífica. E eu queria muito agradecer aí a Celer Intralogística e também ao Furlan e a Fábrica dos Sonhos, que a gente tá com um projeto muito legal com eles. Então, pessoal, fica acompanhando, tá chegando, tá vindo a vida e vai ser demais. Então, muitíssimo obrigado e muito obrigado a você por ter vindo aqui. Porque o seu tempo, eu sei que é muito valioso, então muito obrigado por tirar um tempinho para vir aqui conosco. Muito obrigado. Então, valeu e fui! Até a próxima. Tchau. Vai. Agora sim. 3, 2, 1 e fui! Fui!